Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Hoje eu quero comentar contigo um texto que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 4. Vem com a gente, você que é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever no nosso canal e a estar conosco de segunda a sexta sem falta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia juntos aqui, mergulhando na palavra de Deus. Eu, você e uma turma maravilhosa que está aqui todo dia também. A gente cresce junto em Deus, mergulhando na palavra. Vamos lá? Mateus capítulo 18, versículo 1 a 4 diz assim: Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha que interessante, Jesus ele dá aqui, gente, uma lição de humildade muito profunda aos discípulos que fizeram essa pergunta para ele, mas é óbvio que essa lição ela permanece para os nossos dias também. De vez em quando eu repito aqui que abrir a Bíblia é ter uma mentoria gratuita diretamente com Deus. Você aprende lições eternas do Criador da humanidade diretamente na palma da sua mão através da Escritura Sagrada. Então os discípulos eles estão ali até com o coração, digamos, precisando de um conserto, eles estão muito preocupados sobre quem era o maior entre eles. Não é uma nem duas, são várias vezes em que a Bíblia cita momentos onde os discípulos estão conversando e, de certa forma, disputando quem era o mais importante. Isso mostra como a caminhar com Jesus é um processo de constante transformação. Esses discípulos eles já eram, digamos, íntimos, próximos de Jesus, já estavam caminhando com Jesus há algum tempo, mas ainda havia algo no coração deles para ser mudado, na verdade. Assim também é na nossa vida. Ouça uma coisa, todos nós temos algo no nosso coração ainda para ser mudado. Não tem ninguém cuja obra já foi completa aqui nessa terra. Nós só seremos perfeitos na glória, com o corpo glorificado. Mas aqui nessa terra, embora ninguém consiga ser perfeito, nós somos aperfeiçoáveis e aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Então os discípulos fazem essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus? E eles estavam realmente perguntando sobre posição, sobre autoridade, sobre hierarquia. E Jesus dá uma lição para eles muito forte, porque ele pega uma criança e criança tem pouca força, tem pouca altura, criança não tem capacidade de combate, criança tem várias habilidades que ainda estão em formação. Ele pega a criança, coloca no colo e fala assim, ó, aquele que se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E é interessante que esse termo humildade tomou-se uma conotação na nossa cultura de algo como, olha, a pessoa é humilde é uma pessoa pobre, uma pessoa que tem pouca coisa. Na verdade, essa é uma conotação bastante equivocada. Eu conheço vários milionários que são humildes e conheço vários pobres, financeiramente falando, que são bem arrogantes. Então a humildade não é algo que se revela no bolso, é algo que se revela no coração. Já guarde isso aí. Você que gosta de anotar, se eu estivesse anotando, eu anotaria isso. A humildade não é algo que se percebe no bolso, ela se revela no coração. E a verdadeira humildade, gente, embora muitos associem humildade à fraqueza, a verdadeira humildade não é sobre diminuir, não é sobre esconder suas habilidades e talentos. A verdadeira humildade, ela vai te posicionar numa zona de equilíbrio onde você tem que estar, tá bom? Você não vai conhecer ninguém que tem uma vida de fato triunfante sem ser humilde. Talvez você diga assim, Thiago, eu conheço vários arrogantes que estão por aí ganhando dinheiro, que estão vencendo na vida, que estão prosperando, que estão dominando a sociedade. Anote o que eu estou te falando. Essas pessoas, elas estão cavando a própria cova. Uma hora a conta chega e não vale a pena viver essa vida. Sabe qual é o melhor travesseiro que existe? É uma consciência tranquila. Consciência tranquila de que você está vivendo da forma certa. Isso é impagável. Não tem nada que substitua isso. Então, para você viver bem e você prosperar de fato, é preciso ter um coração humilde, tá bom? Então, vamos lá. Por que é preciso reconhecer as suas habilidades? Porque quando você reconhece as suas habilidades, você consegue aperfeiçoá-las.
Você fala, olha, isso aqui que eu tenho é bom, eu posso melhorar mais ainda. Quando você reconhece uma habilidade, você consegue, digamos, desenvolvê-la até a plenitude. Às vezes, quando você não reconhece uma habilidade, você não investe nela. E por não investir nela, você acaba não desenvolvendo ela na plenitude. Uma outra coisa importante sobre reconhecer a sua habilidade é você saber que nesta habilidade tem ali uma possibilidade de servir e abençoar alguém. Todo mundo tem várias habilidades. Talvez alguém diga assim, Thiago, eu não tenho nenhuma habilidade. Sempre tem alguém que fala assim, Thiago, eu não tenho nenhuma habilidade, Deus não me deu nada. Só mentira cruel. Mas antigamente eu achava que era só uma mentira, digamos, de Satanás, sabe? Olha, Satanás colocou isso no seu coração. Essa é uma mentira do diabo. Mas na verdade eu comecei a aprofundar e a perceber algumas coisas da natureza humana, onde essa ausência de reconhecimentos, de habilidade, é também um pouco da arrogância. É também um pouco de orgulho. Porque é como se você dissesse para Deus o seguinte: Deus, você me prejudicou. Deus, você não me ajuda. Deus, você não me deu nada para sobreviver. E se você olhar o tanto que Deus faz por nós, isso é muito profundo. Então, muito cuidado quando você diz: eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não presto para nada. Essa não é só uma mentira do diabo, essa é uma mentira sua, que você está contando para você mesmo. Sabe qual é o mais prejudicado por uma mentira que a gente conta? Nós mesmos. O mais prejudicado por uma mentira é o mentiroso. O mentiroso, quanto mais ele mente, mais ele acredita na própria mentira. E de repente, ele já não consegue mais discernir o que é verdade e o que é fantasia, o que é mentira e o que é realidade. Então, muito cuidado. Quando você arrogantemente, orgulhosamente disser eu não presto para nada, eu não tenho nada, eu não sirvo para nada. Todos nós temos habilidades e ferramentas que podem abençoar as nossas vidas, por que não? E a vida do outro. Tiago, como assim abençoar as nossas vidas? Eu posso me servir da minha habilidade? Claro. Se você olhar para habilidades profissionais, por exemplo, muitas pessoas sustentam a sua própria vida, a sua própria família com essas habilidades profissionais. Você tem um emprego, você vai oferir renda, você vai pagar suas contas, você vai desfrutar da vida com essa riqueza que você gerou. E isso são habilidades que você está trazendo para o seu benefício próprio. Mas lembre-se que toda habilidade ela precisa também servir o próximo. Ela não pode ser apenas para benefício próprio. Você precisa abençoar a sociedade, você precisa abençoar o outro com essa habilidade que Deus te deu. E é interessante que a humildade, então, ela não fala só sobre algo negativo. Ela fala sobre você, sim, reconhecer aquilo que você tem de bom e reconhecer que o que você tem de bom pode e deve ser melhorado. Pega aí, qual é a qualidade que as pessoas mais te elogiam? Fala assim, olha, você é isso, você é aquilo. A qualidade que as pessoas mais te elogiam, até isso, que é talvez a tua maior qualidade ou a mais evidente qualidade, até isso pode ser melhorado. Então, a humildade verdadeira, ela não vai negar as qualidades, não. Ela vai reconhecer, e anote aí, reconhecer as suas habilidades te leva a desenvolvê-las com excelência e a usá-las para a glória de Deus. Isso vai te abençoar, isso vai abençoar quem está ao seu redor. E em contrapartida, as qualidades, nós temos também os defeitos. Então, a humildade, ela requer, gente, uma consciência honesta das nossas fraquezas. Nós precisamos, por exemplo, admitir as nossas fraquezas e reconhecê-las para tratá-las. A pior doença que existe, as piores doenças que existem, perdão, são as doenças silenciosas, né? Porque elas vão avançando ali no corpo sem que os sintomas apareçam. Qual é a função dos sintomas? É te alertar. É te mostrar que algo está errado. Quando você vai ver, por exemplo, a febre, quando o seu corpo fica febril, o corpo muda de temperatura, o teu corpo está avisando para você que tem algo de errado, você precisa tratar. Uma inflamação é justamente isso, tem algo errado, você precisa tratar. Você precisa resolver, há um desequilíbrio corporal. Então, os sintomas te ajudam a identificar a doença. Porém, quando você tem uma doença, que os sintomas não aparecem, ela vai ali sorrateiramente desenvolvendo em você, desenvolvendo. Você não percebe quando você vai procurar um médico. Meu Deus, a coisa já está no estado avançado. E o tratamento vai ser muito mais difícil, você vai sofrer muito mais. Infelizmente, alguns não conseguem sequer se salvar, porque foram procurar tratamento muito tarde. Então, a humildade ela vai te ajudar a reconhecer as suas fraquezas. E reconhecer as suas fraquezas é um primeiro passo para você tratá-las. Saiba que todo mundo tem fraquezas.
E muitas pessoas vejo cometendo um erro que é terrível. Um erro que é humano, mas que Jesus, através da sua palavra, nos ensina. Corrige isso, tá? O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, que ele pede a Deus para tirar dele o espinho na carne, e Deus fala assim para ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você tem ideia do que é isso aqui? É o apóstolo Paulo, talvez no Novo Testamento, abaixo de Jesus, eu, Tiago, é opinião pessoal, não tem pesquisa, não tem evidência, não é arqueologia, isso aqui é sua opinião pessoal. Abaixo de Jesus, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, que escreve o maior número de livros da Bíblia, apóstolo Paulo. É o que cria todo o arcabouço de filosofia e ética cristã no Novo Testamento. E esse cara tinha um espinho na carne. Você tem noção do nível da oração desse cara? Esse cara que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele fala assim, ó, Deus me arrebatou, e ali eu vi coisas que são inefáveis. Coisas das quais eu não fui nem autorizado por Deus a falar. Esse nível de intimidade que esse cara tinha. E ele orava a Deus falando, Deus, tira o meu espinho na carne. Foi uma oração repetida, ou seja, já tinha um tempo que ele estava orando, um tempo que ele estava orando, um tempo que ele estava orando. E talvez você diga assim, Tiago, mas para um grande herói da fé assim, Deus vai, né? Deus vai resolver esse problema, né? Deus vai entrar com providência, né? E Deus responde a Paulo e fala assim, Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne, não. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus fala assim, ó, a minha graça te basta. Ou seja, você quer viver o mais profundo de Deus na sua vida? Estou até falando um pouco rápido aqui hoje por conta do tempo, vou ter que encerrar um pouco mais cedo. Mas agora eu vou falar até pausadamente para você pensar nisso aqui. Você quer viver o mais profundo do poder de Deus na sua vida? Se sim, então Deus não vai tirar a sua fraqueza. Tiago, por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. É nessa plataforma chamada fraqueza, é porque muitas vezes a gente acha que a fraqueza é uma plataforma para a gente cair, né? A gente fala, Deus, tira essa fraqueza aqui porque eu não quero cair. Mas a ideia da fraqueza não é te derrubar. A ideia da fraqueza é te fazer ver que você só é sustentado de fato. Você só é sustentado de fato pela graça de Deus. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E mais, gente, muitas pessoas têm dificuldade de admitir fraqueza, mas é interessante como todo mundo, sem exceção, isso aqui não tem exceção, todo mundo quer se relacionar com pessoas que são genuínas. E aqui eu preciso dar um testemunho assim, muito positivo do grupo de comunhão que eu faço parte. Né? Nossa igreja tem grupos de comunhão, eu faço parte de um grupo de comunhão. E até, se não me engano, até já comentei isso aqui com vocês no devocional. Mas eu sou muito grato a Deus por muitas coisas boas que acontecem ali, muitas pessoas abençoadas que eu conheci, que são presentes de Deus para minha vida. Mas é interessante que as coisas que eu mais acho belo no nosso grupo de comunhão é que, primeiro, todos falam. Não tem uma pregação de uma pessoa só. Todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo acrescenta. E eu aprendo muito com os outros. Todos nós aprendemos juntos. E esse falar de cada um dificilmente é um tom professoral. Não que seja errado ter um tom professoral, mas eu já participei de ambientes, por exemplo, onde cada um dava uma palavra e parecia que cada um queria dar uma palavra mais bonita que a outra. Entende? Poxa, fulano deu uma palavra boa agora eu tenho que dar uma melhor do que ele. Minha palavra tem que ser mais pancada, mais... Gente, isso é o poço da carnalidade demoníaca que muitas vezes existe em comunidade de fé cristã. Não se iluda, não. Isso é o maior poço de carnalidade demoníaca que você pode imaginar. Eu lembro de situações assim e dá vontade de vomitar. Entendeu? Dá nojo mesmo. Dá vontade de, meu Deus, eu não queria ter participado disso. É uma coisa vergonhosa. Mas, então não estou dizendo que seja errado ter um tom professoral, mas às vezes o ambiente é um ambiente de disputa, um ambiente de competição. E aí eu gosto que no meu grupo de comunhão, para a glória de Deus, no grupo que eu faço parte, né? Quando eu falo meu é que eu faço parte, não sou dono de nada e nem quero ser. Mas o grupo que eu faço parte, todos falam e muitas vezes não é num tom professoral, é num tom de vulnerabilidade. A gente, por exemplo, tem a dinâmica lá na nossa igreja de que nos grupos de comunhão, durante toda a semana, a gente comenta a palavra que foi ministrada no domingo pela manhã. Nossa igreja tem 4 cultos, né? Quarta-feira e domingo tem 3 cultos, 2 cultos pela manhã, um culto pela noite. Então a gente comenta a palavra do culto pela manhã. Os 2 cultos da manhã são a mesma palavra, a mesma administração musical, apenas o público que muda ali por conta da capacidade da igreja. Então quando a gente comenta, 95, 98, 99% das vezes
É alguém comentando, dizendo assim, olha, a palavra de Deus falou comigo nesse domingo assim, 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 eu aprendi isso e eu tenho que melhorar nisso. Eu acho isso uma coisa fantástica, porque esse ambiente de vulnerabilidade, ele na verdade gera confiança. A pessoa que tem dificuldade de ser vulnerável, sabe o que ela está pensando inconscientemente? Ela diz assim, opa, eu tenho que me proteger, porque se eu mostrar as minhas fraquezas, o outro vai usar essas minhas fraquezas para me destruir. Então é inconscientemente um senso até de sobrevivência, um instinto de sobrevivência. Mas, meu amigo, Jesus, ele nos ensina a nós abrirmos a nossa fraqueza, evidenciarmos a nossa vulnerabilidade, não no sentido de mostrar para o inimigo um alvo para ele atacar, não é isso. É no sentido de que quando você traz a luz, quando você traz a exposição, então começa o processo de cura na sua vida. Quando você é vulnerável, às vezes você começa assim, Thiago, será mesmo? Será que eu não vou estar dando carta para o inimigo usar contra mim? Não. Você vai perceber que quando você está num ambiente de vulnerabilidade sadia, ali você começa a ser curado, você começa a ser tratado e mais, a confiança entre as pessoas começa a aumentar. Porque quando você divide fraquezas com alguém, você passa a ter mais conexão com essa pessoa. Então, tenha plena consciência disso. Que quando se fala de humildade, tratando das suas limitações, tratando das suas fraquezas, você precisa ter uma consciência honesta sobre elas. Não adianta esconder as suas fraquezas, primeiro, porque Deus as conhece. E segundo, quando você tenta esconder, você está mentindo para você mesmo. Você está tentando esconder coisas que você é de fato. E aquilo que você esconde, Deus não trata. É como se você fosse para o médico, digamos que você tem uma doença, mas você tem vergonha dessa doença. Aí você chega no médico, você paga um médico caro. Imagine isso, pagar um médico caro, uma consulta aqui, Thiago, é aqui o melhor médico do Brasil na área X. Você chega lá, o médico fala muito bem, que te trouxe aqui, o que você está passando, o que está acontecendo com você. Aí você fala, não, doutor, eu tô super bem, super tranquilo, sabe? Só vim aqui realmente para poder, né, minha família parar de encher o saco, meus amigos parar de encher o saco. Mas eu tô super tranquilo. Poxa, você desperdiçou a oportunidade de ter ali um tempo com alguém que poderia te curar. Alguém que conhece o teu problema, às vezes mais do que você mesmo. E que conhece também o processo terapêutico da cura. Entende? Como esconder fraquezas, na verdade, vai te destruir. Agora, não confunda fraqueza com pecado. Tá? Deus celebra fraquezas. Deus não celebra pecado. Fraqueza e pecado são coisas diferentes. Fraqueza tem a ver com suas limitações e até mesmo com as suas tentações. Como assim, Tiago? Vamos para um exemplo. Digamos que uma pessoa tenha passado vários anos no vício em drogas. Então essa pessoa teve um encontro com Jesus. O vício em drogas não é algo que mexe apenas com a questão espiritual. Mexe com a bioquímica mesmo do corpo. Causa inclusive alterações cerebrais. O uso contínuo e profundo de drogas. Então essa pessoa que usou drogas durante tanto tempo, ela vai ter ali diversas memórias afetivas daquelas experiências com drogas. E o próprio cérebro dela tem guardado este caminho de prazer, este caminho de satisfação, este caminho de fuga. Então, um ex-usuário, na verdade, até quem é tratado, interessante que quem é tratado por isso, a questão de drogas, fala assim, eu sou viciado em abstinência. Né? Ele nunca se considera ex-viciado. Por quê? Porque ele reconhece, olha, eu sou fraco. Se eu vacilar, se eu baixar a guarda, eu vou cair. Entende? Então, nesse momento, ele não está celebrando o pecado. Ele está reconhecendo fraqueza e se fortalecendo no reconhecimento dessa fraqueza. Então, quando esse ex-viciado ele passa por uma situação de pressão, por exemplo, o cérebro dele começa a buscar caminhos de fuga, caminhos de extravasar. O cérebro dele logo vai lembrar daquilo que mais lhe trouxe sensação de fuga e de distanciamento dos problemas e uma série de coisas. Droga. A pessoa sente aquela tentação de voltar a usar. Ela sabe quem pode fornecer. Ela sabe como conseguir. Hoje no mundo, infelizmente, é muito fácil. Fazer besteira, conseguir coisa errada. Nossa, daqui para ali, muito fácil. Tem muitas pessoas para oferecerem o mal. E aí, nesse momento, a pessoa vai passar por uma tentação. É a fraqueza dela, é o ponto fraco. Mas note que ainda não é pecado. Sentir não é pecado. Se entregar ao que sente muitas vezes é. Entende? Sentir não é pecado. Se entregar ao que sente muitas vezes é. Ou seja, naquele momento há uma fraqueza,
mas não há pecado. Então Deus, ele celebra a tua fraqueza. Na tua fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Nesse momento onde, estudando o exemplo do ex-viciado, né, o viciado em abstinência, perdão, nesse momento ali, ele vai receber a força do alto, porque junto com a tentação vem um escape. O Espírito Santo vai fortalecer, ele vai capacitá-lo para ele passar por aquela tentação e vencê-la. Naquele momento, meu amigo, ele vai ter uma experiência com Deus, como poucas pessoas vão ter, porque ele passou pelo vale da sombra da morte, por assim dizer, ele viu o livramento do Senhor na mão dele. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai passar a confiar mais em Deus, porque agora ele criou uma memória afetiva com Deus, num momento de pressão, de luta, onde o Espírito Santo o capacitou a vencer. Olha como a humildade, ela não anula tuas fraquezas, ela te faz forte diante das suas fraquezas. Fraquezas essas que muitos de nós vamos carregar pelo resto da vida. Mas saiba que elas não estão aí para te destruir. Elas estão aí para te mostrar a sua limitação, mas também para te mostrar a grandeza do Deus que você serve. Olha, eu tinha muito mais coisa aqui para falar, gente, mas como eu citei no meio do devocional, eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo. Então, quando os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, Jesus dá uma resposta que é uma mentoria. E o resumo da resposta de Jesus é: se você for humilde como uma criança, você será o maior no reino dos céus. Para todo tipo de crescimento que você quer ter, espiritual, emocional, social, pessoal, qualquer tipo de crescimento, a base, o fundamento, passa pela humildade. Olha no teu coração agora. Tudo o que você tem esquecido sobre humildade, todos os pontos onde você tem sido arrogante, orgulhoso, prepotente, aproveita digamos assim, aproveita o anonimato da internet. Né? Nesse devocional aqui, a câmera está sobre o meu rosto, mas ninguém está te vendo. Talvez você está aí também junto no devocional, comentando conosco no chat, vai comentar nos comentários, mas ninguém conhece o teu íntimo, ninguém conhece o teu coração. Aproveita isso. Aproveita esse privilégio para que você, diante de Deus, reconheça tudo o que precisa ser confessado e comece agora a trilhar uma jornada de redenção e restauração. Sabe por quê? Vou falar uma coisa aqui e eu vou cometer a loucura de encerrar o devocional, porque eu não deveria. Isso aqui daria um outro devocional, mas tem que encerrar. Eu vou falar uma coisa aqui para fechar o devocional. Tem muitas coisas de Deus que estão travadas na sua vida por falta de humildade. Guarde isso, pense nisso. Deixe Deus ministrar no teu coração sobre isso. Amém? Você recebe essa palavra. Você é humilde para receber essa palavra em nome de Jesus. Se você for, já tem um trabalho do Espírito Santo sendo feito aí no teu coração. Tenho certeza disso. Vamos orar, gente? Antes de fazer essa oração, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e saiba que nós estamos juntos todos os dias. Ah, Thiago, de vez em quando, não, todo dia. Segunda, sexta, 7h30 da manhã nesse canal, pra gente começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Pra você não ficar refém das notificações do YouTube, eu criei um grupo que é fechado, ninguém fala, é apenas um grupo onde eu envio minutos antes do devocional começar o link da transmissão. Então, para você entrar nesse grupo, clica no link que está no comentário fixado, tá bom? E lá também tem um link da nossa comunidade do Discipulado Bíblico, que é onde a gente aprofunda a espiritualidade, a fé, à luz da palavra de Deus. Inclusive, a nossa comunidade, ela completa um ano, se não me falha a memória, gente, se não me falha a memória, completa um ano em abril. Não lembro se é abril, se é maio, uma coisa dessa. Tô na dúvida agora. Mas eu vou preparar um presente inestimável só para quem for da primeira turma. Tiago, quem é a primeira turma? São todos os alunos que entrarem nos primeiros 12 meses da comunidade. Vai ser um presente muito grande que eu não vou poder repetir depois. Então, se você quer fazer parte dessa primeira turma, quer crescer conosco, inclusive ser abençoado por esse presente que eu estou preparando, aproveita e entra na nossa comunidade também do Discipulado Bíblico, tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção. E eu quero te pedir, Pai, que o teu Santo Espírito sonde os nossos corações e nos ajude a identificar e aparar as arestas que precisam ser aparadas. Do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância. Meu Deus, nos ajuda a termos o coração fundamentado em Ti, ó Deus. Assim como a palavra... assim como a tua palavra diz que nós precisamos ser como humildes como uma criança. Meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, tudo aquilo que está distante de Ti, que está desajustado de Ti, eu te peço, nos faz recomeçar, Senhor.
assim como toda criança é como um recomeço, é como um nascer de novo. Nos ajuda a nascer de novo em Ti, Pai, para que possamos de fato desfrutar de quem o Senhor quer que nós sejamos. Nós possamos desfrutar de quem o Senhor é. Nós possamos desfrutar dos Teus valores, do Teu caráter, da Tua personalidade, da Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Antes disso, comenta. Quem sair da transmissão, comenta aqui qual foi a parte que Deus mais falou com você nesse devocional, tá bom? Agora sim, tamo junto. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.